pessoal, na aula de hoje falaremos sobre editores de texto. Então, tenho no Moodle disponível para vocês, como vocês já devem ter visto, dois níveis, vamos dizer assim, de material. Um deles é esse aqui, que seria voltado para quem está iniciando, né? Quem sabe muito pouco ainda sobre computadores, sobre computação, e os segundos para quem já tem um nível básico ou intermediário e quer avançar em relação a conhecimentos mais específicos, né? Então, para esse segundo público, é claro que vocês de repente podem estar assistindo aos dois vídeos também, né? A esse vídeo e a próxima bateria de vídeos, né? Que foi criada pelo professor, colega da área de informática e estatística do campus de Realeza. E nesse vídeo em particular, né, a gente se volta um pouco para essas questões mais básicas dos editores de texto, intercalando um pouco com funções do sistema operacional. Por isso que eu vou me deter também na questão do salvamento do arquivo, né? Então não é só a editoração de texto, e sim o salvamento do arquivo, mas onde é que ele estava. Vou passar de novo pela questão daquelas telas, né, das janelinhas de interação com o sistema operacional para selecionar a pasta de destino, a origem do arquivo, etc. Né? Abre o arquivo, salva o arquivo, nome de arquivo, etc. Então ele tem esse vídeo em particular tem esse foco bastante básico. Por que isso? Né? Porque nós temos uma diferença muito grande, possivelmente muito maior do que você como aluno pode constatar, porque a gente como professor a gente tem contato com todos os alunos da sala e muitas vezes não parece, mas a gente tem alunos que que estão começando ainda, né? Muitos de vocês vieram aí de um uso frequente de computador, então já tem essa noção, né, do arquivo e foram intuitivamente aprendendo a utilizar editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores de internet, mas tem muita gente que não. Então, acaba que esse vídeo então é voltado para esse público que está começando, né, e que tem muita dificuldade ainda. Nós vamos fazer então mais ou menos esse roteiro. Vamos digitar um texto, assim, fazer formatações bem simples, né? Porque seria. E aí, claro que quem está assistindo a esse vídeo pode fazer em qualquer outro momento dessa disciplina ou posterior. Vocês têm acesso ao Moodle e a essa disciplina também depois que finalizaram a disciplina, tá? Vocês podem acessar esses vídeos, já fica a dica, né? Esse professor é o professor. Eu esqueci o nome dele agora, lá do campus Realeza. Deixa eu entrar aqui nessa disciplina que eu coloquei aqui, se eu não me engano. Zanetti é o sobrenome dele. Marcelo Zanetti, né? Ele disponibilizou, ele tem um canal no YouTube. Então, esses vídeos mais de nível intermediário, é uma sequência de 9 vídeos, tá? Em que ele mostra umas formatações no LibreOffice Writer também e bem alinhadas às necessidades, né, do mundo acadêmico, certo? Então tem aquela questão de preparação de formatação de trabalho de conclusão de curso com relação ao padrão da ABNT, e os vídeos deles estão muito bem feitos, certo? Então nesse vídeo aqui nós vamos falar então sobre os editores de texto e em particular sobre o LibreOffice Writer, e aí já começa uma primeira diferenciação. Por que nós utilizamos o LibreOffice Writer, né? Vocês talvez tenham ouvido falar do Microsoft Word, certo? Vou colocar aqui mais para o meio. Microsoft Word como sendo editores de texto, né? Eu tenho até aqui uma relação, a gente pode pegar aqui no início, né? Eu tenho algumas notas, né? Um conteúdo introdutório que eu utilizo nas aulas também, né? Mas no ambiente Windows nós tínhamos então, né, do sistema operacional Windows, sobre o qual já falamos bastante, nós tínhamos então um pacote, vocês vão ver o nomezinho também, suíte de aplicativos. Hoje esse termo suíte voltou um pouco mais à tona porque o Google voltou a utilizar, né, a suíte de aplicativos do seu portfólio, do seu grupo, do seu hall, né, do seu, vamos dizer assim, conjunto de programas que eles oferecem, né, eles chamam de suíte também. Então aqui
No ambiente Windows, né, a suíte de aplicativos de informatização, softwares aplicativos do ambiente Windows é o chamado Microsoft Office. Então nós temos aqui, ó, o MS, aqui a abreviatura de Microsoft, porque é feito pela empresa Microsoft, né? Office, né, que significa escritório, principalmente, né, Office, Microsoft Office e Word, ou seja, ferramentas para escritório. No caso, o Word, que em inglês significa palavra, né, ele remete ou faz referência ao nome do aplicativo para edição de textos, vamos dizer assim, utilizados em escritório, por isso esse nome, né. É claro que não é só utilizado em escritório e tudo mais, mas eles acabaram tendo que dar um nome e acabou ficando o chamado Microsoft Office Word. O Office, na verdade, então, ele não... O Microsoft Office, né? Vamos colocar aqui, ó. O Office, ele não é... Ele não possui somente o Word, né? A gente podia até chamar de Microsoft Word, porque esse nome também... Ou não, tudo bem, vamos deixar aqui, ó, o Word. O conjunto de aplicativos desse pacote do Microsoft Office é bem amplo. Existem vários aplicativos, né? Acesso a banco de dados, editores de imagem, né? etc. Além do editor de texto, de programas de apresentação e a planilha eletrônica. Mas os três mais populares são do Microsoft Office: o Microsoft Office Word, o Excel, que é a planilha eletrônica, e o PowerPoint. Certo? Qual que é a diferença então que existe do Microsoft Office para o LibreOffice, que é a mesma coisa, né? No entanto, gratuita. Então essa, como eu iniciei a frase, né? Essa é a principal diferença. É uma iniciativa de desenvolvimento de software livre, como se diz, né? Então a vantagem de se utilizar o LibreOffice é que se a gente está utilizando o LibreOffice agora, a gente está livre da necessidade de pagamento de licenças. Em outras palavras, se no teu computador agora tu está utilizando o Microsoft Office, Word, Excel ou PowerPoint, ou tu está utilizando uma cópia de avaliação que daqui a algum tempo vai deixar de funcionar, esse aplicativo, e aí tu não pagou nada por isso, em termos gerais, né? Não pagou nada por isso. Ou se tu tem licença para uso desses aplicativos no teu computador, tu pagou por essas licenças na hora de comprar esse computador. Tu pensou que tu estava comprando somente a máquina, o hardware, né? Mas não. Tu estava comprando o software também. Inclusive o Microsoft Windows foi comprado o sistema operacional, ele foi pago também. A exemplo de outros sistemas operacionais, né? Quando a gente está comprando o aplicativo, a gente também está pagando pelo sistema, comprando a máquina, o computador, a gente também está pagando pelo sistema operacional. No caso do LibreOffice, né, ele faz parte daquele grande conjunto, daquele esforço em prol do software livre, e portanto ele não tem custos, né? Ou seja, se tu está utilizando, a exemplo da UFFS, né, ela utiliza o LibreOffice, então daí quais seriam os equivalentes, né? O Writer, Calc, que é a planilha eletrônica do LibreOffice, e o Impress, que é o programa de para a criação de programa de apresentações, né, do LibreOffice também. Ou seja, pelo LibreOffice, seja você em casa, né, seja qualquer pessoa ou mesmo a universidade, ela não pagou por essas licenças para poder fazer uso desses aplicativos, certo? E é por isso que a gente incentiva o uso desses aplicativos. Eles estão muito bons. Há 10, 15, 20 anos atrás era bem mais complicado assim tu vender a ideia, né, de se utilizar naquela época o chamado OpenOffice, ou depois veio o BR Office, agora ele mudou o nome para LibreOffice. Era mais difícil porque eles tinham bastante deficiências, ficavam bastante atrás do pacote da Microsoft, né? E aqui no caso, hoje em dia não. Hoje em dia eles já estão muito poderosos, muito bons de se usar. Então é por isso que eu ainda tinha aqui, ó, nomezinho BR Office, né? Deixa eu trocar aqui já para fazer uma atualização. LibreOffice, certo? Ok? Então é por isso que a gente vai fazer essa aula introdutória com ele. Então é claro que a gente precisa ter esse aplicativo instalado no nosso computador. Eu deixei para vocês já, sempre deixo em todas as disciplinas do Moodle, aqui no início de cada disciplina,
vamos pegar informática básica aqui do curso de educação no campo, nós temos essas instruções aqui, ó. Baixe, bem na página principal do Moodle, né? Baixe o LibreOffice para seu computador, clicando aqui. Então, se vocês clicarem, se vocês não têm instalado ainda o LibreOffice e clicarem nesse link, ele vai direcionar vocês para a página de download do LibreOffice. E aí vocês vão simplesmente clicar nesse botãozinho de download aqui, depois de terem clicado naquele link lá no Moodle, e ele vai começar a fazer o download, vai baixar para o computador de vocês, ó. Vocês vão ver que ou ele vai começar agora, daqui a pouco, ó, ainda está dando na barra de status aqui no navegador, né, transferindo dados, né, daquele site. Provavelmente ele vai começar o download. Aqui tem que esperar um pouquinho, tá? Não precisa sair clicando aqui, ó, que isso aqui é apenas a ajuda do aplicativo. Também pode ser instalada se for o caso, mas ela não é necessária. Vamos esperar só um pouquinho porque ele tá. Eu quero mostrar porque se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você não tem muita familiarização, né, com essas operações todas. Ele demorou um pouco, vamos ver o que aconteceu. Não deveria ter acontecido isso, tá? Eu vou voltar aqui no meu navegador, ó, para voltar para a página anterior. E vou clicar de novo em download. Não tem problema começar a operação de novo, sem problema nenhum. Pode ser que tenha alguma coisa fora do ar, de repente lá eles estejam fora do ar, sei lá, qualquer coisa pode. Em algum momento ela certamente vai funcionar, tá? Realmente deve estar acontecendo algum problema para fazer o download do LibreOffice. É a primeira vez que eu vejo acontecer isso, porque ele sempre está funcionando. Mas não há nenhum mistério, tá? Quando se clica ali naquele botão, ele começa a baixar para a área de download do teu computador, né? O Firefox ele abre um iconezinho aqui, uma setinha azul para baixo, né? Uma setinha azul para baixo aqui, ó, que na verdade ele começa para aquele local do computador, ele começa a baixar o arquivo de instalação do LibreOffice. E aí, uma vez que esse arquivo tenha sido baixado, basta a gente executar esse arquivo e instalar com as configurações padrão mesmo no nosso computador, tá? Hoje, por coincidência, infelizmente ele deu esse negócio, talvez estejam fora do ar, né? Aqui no final do vídeo a gente pode até voltar aqui, se eu me lembrar. Mas não tem que ser complicado não, é só fazer esse procedimento mesmo, tá? Então vamos lá. Então, por isso a escolha desse aplicativo chamado LibreOffice, hoje Writer, que é o editor de texto, né? Semana que vem, nas próximas aulas, então a gente vai falar sobre o Calc. E eu acredito que talvez a turma de educação no campo a gente não tenha tempo de entrar no programa de apresentação Impress. De qualquer maneira, são escolhas que nós temos que fazer em função da diferença, né, do formato, das aulas, né, do programa da disciplina, mas certamente vale bem mais a pena nós nos determos mais tempo no Calc, porque ele é bem menos intuitivo do que o Impress. O Impress a gente chega ali na frente, já coloca uma caixa de texto e verifica, vai aprendendo aos poucos. O editor de texto também é um pouco assim, o Calc não. O Calc já é bem mais indicado que ele seja um aprendizado mais orientado, né? Ou seja, com a presença de alguém que não se possa aprender sozinho também, mas com a presença de algum tutor, né? Que no caso sou eu, o professor. Por isso eu foco bem mais no Calc. Tá legal? Mas hoje ficaremos no LibreOffice Writer, portanto. Então eu vou fechar isso daqui, ó, e vou abrir o LibreOffice. Ele tem esse íconezinho. A gente pode iniciar, né, a procura para ver se a gente já tem no nosso computador ou depois que ele estiver instalado para saber onde é que ele está. Eu vou clicar aqui no menu iniciar do Windows e vou simplesmente sair digitando, ó, Libre. Eu não cliquei em mais nada, simplesmente digitei Libre. Então ele mostra todos os aplicativos do LibreOffice que eu tenho instalado no meu computador, ó. Certo? Eu tenho Calc, eu tenho Impress, eu tenho Math, né, para inserção de desenhos matemáticos e tal, né? O Draw, que é para manipulação de imagens e desenhos, o Calc, que é a planilha, como falamos, né? E tá aqui, ó, o Base, que é para criação de bancos de dados pequenos,
para propósitos mais pontuais. E aqui o LibreOffice Writer, que é o nosso editor de texto. Eu simplesmente vou clicar nele. Ó. Uma vez que eu cliquei, eu já tenho a tela então desse aplicativo funcionando e aberta. Legal? Vamos ver. Vamos voltar aqui para o meu... Aqui, ó. Então, para que serve o editor de texto? Ora, ele serve para digitar textos. Né? A exemplo, como nós datilografávamos nossas páginas, né, em máquinas de datilografia ou redigíamos textos à mão, aqui no computador fazemos isso no formato eletrônico. Então temos toda essa padronização, salvamos e enviamos facilmente de um lugar para outro, sem precisar fazer xerox, sem precisar colocar folha carbono. Né? Tem muita gente que não vai entender talvez o que eu esteja falando, mas naquela época colocávamos uma folha carbono, né, uma atrás de uma folha de ofício, e ele duplicava, né, aquilo que nós digitávamos na máquina de datilografia. E facilmente então economizamos nesse sentido com relação a folhas, né, a não ser que a gente saia imprimindo muitas cópias desnecessárias das coisas. Hoje há uma conscientização maior para que isso não seja feito. E o formato eletrônico, então, ele pode ser copiado, replicado, enviado por e-mail, etc., né? De uma maneira muito mais rápida. Certo? Por onde eu começo? Também já praticamente abordamos isso. Ó. A gente começa com um editor de textos. Né? Se vocês forem ver, uma coisa que é importante falar agora também é, a gente viu, quando a gente falou do chamado Drive, né, do Google Drive, uma coisa que vocês precisam saber é que o Google e outras empresas de informática, né, e outras iniciativas, outras entidades, outras fundações, elas provêm editores de texto online. Poderíamos ter trabalhado com essas ferramentas online também, por exemplo, as que hoje estão mais populares, pelo menos no nosso contexto, que são as do Google, mas eu ainda opto por esse programa instalado localmente no meu computador, porque se a gente for trabalhar com uma chamada ferramenta online, quando a gente diz online, normalmente isso nos remete à conexão com a internet. Então eu poderia vir aqui no meu navegador, ó, o Mozilla Firefox, e solicitar aqui ó, uma nova abinha, e aqui eu poderia procurar pelas ferramentas do Google. Google, você lembra que a gente acessou o chamado Google Forms, né? A gente pode acessar aqui o Google Docs. E aqui no Google Docs, documentos do Google, né? Na verdade o Forms ele faz parte do Google Docs também. Né? Essa suite, esse conjunto de aplicativos, ele nos permite, vamos entrar aqui, ó, Google Docs. Eu vou entrar nesse link aqui bem de baixo. Às vezes ele coloca alguns links de patrocínios e outras coisas ali, né? Mas colocando Google Docs, um dos links ele vai nos levar a esse local, né? E nesse caso aqui, ó, nós poderíamos também criar, quando tem esse sinalzinho de mais, ele nos permite criar alguma coisa, né? Adicionar mais alguma coisa, né? Mais o quê? Agora ele vai nos deixar escolher, ó. Nesse caso aqui, ó, ele já abriu, por eu estar no Docs, né? Ele já abriu um documento de digitação de texto. Ó. Vejam como ele tem o mesmo formato do LibreOffice, ó. As barras de ferramentas, né? Os menus, né? Só que a diferença é que aqui o texto que tu digita ele vai ficar salvo, ele pode ser trazido para o teu computador também, né? Mas a diferença é que tu precisa estar conectado na internet para tudo isso funcionar. Uma vez que aqui nesse caso do LibreOffice Writer não é necessária essa conexão com a internet, certo? Então, por isso que, como eu sei também um pouquinho da realidade que a gente está passando hoje, né, por esse problema da Covid, e que muitas pessoas têm internet que não é tão boa qualidade, eu dei preferência, né, até mesmo pela grande proliferação ainda. O LibreOffice Writer ele está naquela fase assim, né, o que vai vingar, como a gente diz, o que vai se sobrepor um ao outro. Será que eles vão conviver juntos por muito tempo? Será que a digitação de textos vai ser offline, ou seja, sem exigir a internet? Ou a gente vai passar de vez para uma digitação de textos que demanda, né, essa conexão com a internet, como é o caso dessa aposta e dessas ferramentas que o Google está proporcionando para nós e outras empresas, como eu falei. Eu diria que por muito tempo ainda, no mínimo por muito tempo,
elas vão conviver juntas, né? E a realidade que a gente vê hoje, muitas empresas, muitos repartições públicas, na própria universidade, né, a gente vê ainda muito o LibreOffice instalado. Tem várias vantagens em se ter vamos dizer assim, esse formato online implementado, né, no caso aqui do Google Docs, mas tem algumas desvantagens também. E aqui também, né, nós temos vantagens e desvantagens, certo? E então nesse caso aqui, só fechando esse parênteses, essa foi a razão pela qual eu optei em apresentar para vocês o editor de texto para quem está começando utilizando o LibreOffice Writer, né? Certo? Mas tínhamos essa opção também. Eu vou fechar aqui no caso. Então aqui, ó, vamos voltar, seguindo o nosso roteiro, né? Vamos lá. O que é importante saber sobre o teclado? Aqui, nesse caso, eu começo a falar para vocês então a respeito de teclas, né, do teclado. Quando estamos de modo presencial aqui, a gente tem um teclado que eu mostro para vocês, né? Mas no nosso caso agora, a gente teria que mostrar alguma coisa na tela. Vamos pegar aqui, ó, uma imagem de um teclado no formato ABNT2 teclado. Vamos deixar ele exibindo aqui na tela. Vou pegar, deixa eu ver, teclado multimídia ABNT2. Vamos ver se a imagem desse cara aqui é grande e já podemos pegar ele. Aqui já estaria bom. Ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou capturar essa imagem e deixar lá no editor de imagens. Isso aí. Vou deixar aqui no Paint com ele aberto. E vamos ampliar um pouquinho só. Aqui já tá bom. Vamos deixar ele assim. Ó. Porque agora eu vou falar das teclas, né? Então, na verdade, assim, ó, como eu falei para vocês, nós temos algumas situações, né? Vamos colocar aqui uma determinada frase, ó, que é importante saber sobre o teclado. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer esse texto que eu sugiro para os alunos em aula presencial que estão começando, né? Que digitem, certo? Eu vou trazer ele para cá. No caso, vocês podem digitar, quem quer praticar, né? A digitação pode digitar esse texto. Eu vou fazer, eu selecionei o meu texto aqui, ó. Cliquei com o mouse no início, botão esquerdo do mouse no início desse parágrafo, desse texto, né? Cliquei aqui, deixei o botão apertado e vim trazendo o mouse até o final do texto que eu queria selecionar. Então esse processo, talvez vocês não saibam, mas ele é chamado de seleção, né? Então eu fiz a seleção desse meu texto. Uma vez que eu fiz a seleção desse meu texto, isso me permite fazer o processo de cópia. Eu vou clicar com o botão direito sobre essa área azul que está selecionada ou pressionar conjuntamente as teclas Ctrl. Vamos ver como é que a gente podia destacar isso aqui melhor. Ó. Vou fazer um quadradinho aqui e depois eu desfaço. Ó. Pressionar conjuntamente as teclas Ctrl e a tecla C. Ctrl C faz a cópia. A cópia do que? A cópia daquilo que está selecionado. Ele leva isso para a memória. Eu vou fazer isso, ó. Ctrl C. É lógico que quando eu pressionei o Ctrl, eu deixei o Ctrl apertado. Depois eu pressionei a tecla C, soltei a tecla C e depois soltei a tecla Ctrl. Tá legal? E aí eu posso trazer isso daqui, ó, para o meu editor de textos. Para cá. Só que agora, para jogar para lá, eu vou fazer o contrário. Ó. Eu vou pressionar a tecla Ctrl e a tecla V. Ó, Ctrl, deixei o Ctrl apertado, vou pressionar V. Pressionei V. Vejam que ele me trouxe o texto para cá. Certo? Isso aí. Então agora, ó, uma vez que eu já tenho um texto qualquer lá, podia ter digitado qualquer coisa também, né? Agora a gente pode começar a falar sobre isso daqui, ó. O que é importante saber sobre o teclado, alguma tecla especial, né? Já vamos falar também sobre os cursores, ó. Que são os cursores do teclado e do mouse. Então veja bem, isso que vocês estão vendo aqui se mexer nesse momento, ó, que está de amarelinho, é o chamado cursor do mouse. Por que o cursor? Porque é o local em que vai, vamos dizer assim, ele pode assumir diferentes formatos, né? Agora ele está em formato de seta, aqui ele está em formato de, nem sei o que é isso daí, em formato, eu chamo de formato de inserção de texto, né? Não me prendo muito ao desenho que ele quer dizer ali, né?
Mas aqui claramente é uma setinha, né? Então por quê? Porque esse é o cursor do mouse. Se eu clicar agora, ele vai acionar aquela opção que está embaixo dele, né? Chamado cursor do mouse. Quando eu clico num campo de texto, aquela coisa que está piscando agora ali em preto é o chamado cursor do teclado, porque é a partir dali que as letras vão começar a ser inseridas. Tá legal? Então é só isso aí, né? O cursor do teclado e o cursor do mouse. Quando alguém falar essa palavrinha cursor, né? Ó, cursor, você já sabe o que é. Teclas especiais e outras coisas do teclado eu vou falar tudo junto agora na nossa, né, a apresentação aqui. O que acontece? Ó? Primeira coisa, eu vou tirar tudo isso daqui, depois eu coloco de novo. As pessoas muitas vezes estão aqui, ó, na tela de digitação de texto e elas costumam utilizar as setinhas do teclado. Ó. Essas aqui, ó. Eu quero empurrar, quero que meu texto fique um pouquinho mais para baixo, daí elas usam essas setinhas aqui, né? Incluindo essa da esquerda. O problema é o seguinte, ó. Se eu voltar aqui, as setas não funcionam ainda. Nem para cima, nem para baixo, nem para esquerda, nem para direita. Porque eu não digitei nada nesse texto. Se eu quiser empurrar esse cursor em uma linha nova pela qual ele nunca tenha passado, eu preciso fazer isso com a tecla Enter. No teclado ABNT2 nós temos uma cópia da tecla Enter aqui também. Ó. Qualquer uma delas, tá? Elas têm a mesmíssima função. Então é o que eu vou fazer. Ó. Aí eu empurro com Enter o cursor para baixo. Tá vendo? Certo? E aí, lógico, agora eu posso navegar, vamos dizer assim, com esse cursor com as setinhas para cima e para baixo. Ó. Eu estou usando setinha para cima e para baixo, tá vendo? O mesmo vale para a direita. Ó. Eu não consigo ir para a direita, eu só vou para baixo se eu ainda não digitei alguma coisa. Né? Uma vez que eu tenha digitado, daí sim as minhas setinhas para a esquerda ou para a direita funcionam. Senão, elas não empurram o cursor para a esquerda ou para a direita, só se tiver digitado alguma coisa. Pode ser até espaço em branco, ó, com a barra de espaço, né? Ele pode ser até algum espaço em branco que foi feito com a barra de espaço aqui. Mas alguma coisa tem que estar digitado, nem que seja esse espaço em branco, para que eu possa me locomover com as setinhas para a esquerda e para a direita. Certo? Vamos adiante então. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar tudo isso aqui e vou voltar para aquele texto que nós tínhamos aqui. Que mais? O que acontece, por exemplo, agora? Vocês estão vendo que eu estou me deslocando com o cursor do mouse para a esquerda e para a direita com as setas, né? Essa é a única forma que eu posso me deslocar. É claro que eu poderia usar o mouse também. Ó. Se eu quiser vir agora aqui para o meio da palavra seres, eu vou clicar com o mouse aqui. Ó. Ele me traz mais rapidamente o cursor, né, do teclado para aquele local onde eu cliquei. Certo? O cuidado que eu tenho que ter nesse momento é o seguinte. Ó. Se eu quiser descer aqui para baixo, vamos supor para colocar alguma coisinha aqui do lado da palavrinha calcular, eu tenho que descer com as setas agora de navegação, né? Setinha para baixo, para cima, para esquerda e para direita, ó. Desci. Ou vim vindo para a direita, ó, até que o cursor chegue no local onde eu quero. Porque se eu empurrar isso daqui para baixo agora com a tecla Enter, ele me joga todo o texto que eu tinha à direita para a nova linha. Então agora eu quebrei aquela palavrinha, né? Seres, na verdade ficou ser-es, ficou errado, certo? Como é que eu posso fazer isso agora? Para que eu volte para o local que eu estava antes, uma vez que eu empurrei com o Enter, eu precisaria usar o Backspace. Ele tem esse nome porque ele volta um espaço, né? Na verdade, o Backspace ele apaga o que tem à esquerda do cursor. Ou seja, nesse meu caso aqui, eu não tenho nada à esquerda desse cursor. Então eu vou apagar o quê? Apagar aquele caractere que foi inserido aqui com o Enter, que é o caractere de quebra de linha. Quando eu apago ele, eu empurro aquela coisa para a linha de cima de volta. Certo? Se eu continuar pressionando esse backspace aqui, ó, eu vou começar a apagar as letras que tem à esquerda. Ó. Certo? Se é isso que eu quero fazer, é assim que eu tenho que fazer. Né? No nosso caso aqui, ó, não era bem isso que a gente queria fazer. Né? Aproveitando, o del, o delete, então o delete, né, como alguns chamam, ó, que é essa tecla aqui, ela apaga, faz o inverso do backspace. Ela apaga coisas ou caracteres que estão à direita do cursor. Então veja bem que eu vou pressionar del agora no meu teclado.
delete ou delete, né? Ou del simplesmente, ele vai apagar o que tem à direita do cursor. Vou começar a apertar aqui, ele vai apagar o que tem à direita dessa palavra, enfim, do cursor, né? Vou desfazer as alterações agora. Tá legal? Vamos ver se tem... sim, temos algumas coisas também importantes. Ó. Nós temos para digitação de texto algumas outras teclas sobre as quais falar. Ó. Essas aqui são extremamente utilizadas no que diz respeito a editores, principalmente editores de texto, né? Incluindo essas setas de navegação, certo? Essa tecla Home, ela leva rapidamente o teu cursor, que está aqui no meio da frase, para o início. Peraí que eu fiz a bobagem aqui agora. Para o início da linha. Ó. Tá ali no meio, eu pressiono o Home, ele vai para o início da linha. Se eu pressionar a tecla End, o meu cursor, onde quer que ele seja, ele pula para o final da linha. Vejam bem, End. Rapidamente para o final da linha. É muito mais rápido do que ficar pressionando a seta, né? E muito mais rápido do que pegar o mouse e levar o mouse para lá. Então, eles são extremamente utilizados. Da mesma forma, o Page Up, vamos falar dele aqui, ó, Page Up, ele se desloca uma página para cima. Aqui não vai acontecer nada, como eu estou pressionando Page Up agora, porque eu não tenho página acima, eu já estou na primeira página. Mas se eu pressionar Page Down, ele vai me pulando de página em página e não de linha em linha. Ó. Se eu vou me deslocando setinha para cima, ele pula de linha em linha para cima, né? Ou para baixo. O Page Down, Page Up, ele pula de página em página. Não é bem uma página inteira do documento, tá? É uma página mais ou menos assim do que consegue caber na tela. Mas é um deslocamento bem mais rápido que a gente faz. Então, Page Up se desloca uma página para cima. Page Down se desloca uma página para baixo. Então tá, vamos ver o que mais. Então aqui, ó, nesse momento, né, a gente faz a digitação desse parágrafo, certo? Eu vou selecionar todo esse texto de novo. A gente podia falar então sobre a seleção. Seleção, sempre que a gente for aplicar algum tipo de formatação sobre algum texto, a gente tem que fazer o processo chamado de seleção primeiro, né? E essa seleção ela pode ser feita com o mouse, como falei antes, né? Ou seja, eu clico nesse texto com o botão esquerdo do mouse e arrasto meu mouse até o final do que eu quero selecionar. Só que essa seleção ela também pode ser feita da seguinte maneira. Ó. Se eu quisesse, por exemplo, selecionar somente a palavra capacidade, eu posso clicar antes dessa palavra, posicionar o cursor do teclado antes dela, pressionar a tecla Shift e ir empurrando, vamos dizer assim, né, com a setinha para a direita aqui, ó, até que ele termine de fazer a seleção. Depois eu solto a tecla Shift. Então vejam bem, pressionei a tecla Shift e vou empurrando para a direita com a setinha, ó, letrinha por letrinha, né, até que ele vá ao final. Consigo fazer isso mais rápido? Consigo. Eu posso fazer Shift, Ctrl, setinha para a direita. Ele me seleciona direto a palavra inteira, né? Ou seja, Shift, Ctrl, setinha para a direita. Aí ele faz palavra por palavra e não letra por letra, né? Uma vez que eu tenha feito esse processo de seleção aqui, eu já posso aplicar algum tipo de formatação. Por exemplo, negrito, itálico, né? O que eu quiser. Outra cor de fonte. E aí ele vai aplicar sobre o que? Somente sobre o que estiver selecionado. Por que eu comecei a falar sobre isso para vocês? Porque, por exemplo, se eu tivesse essa palavra selecionada e pressionasse a tecla Del, ela, uma vez que estava selecionada, seria toda apagada e não letra por letra, como eu estou fazendo agora, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse todo esse meu texto selecionado e eu pressionasse a tecla Del, o que aconteceria? Todo esse texto seria apagado. Ele vai entender que eu estou querendo aplicar aquela função a tudo que estiver selecionado. Isso é um conceito importantíssimo do editor de texto. Não só do editor de texto, né, mas dos aplicativos de modo geral, mas talvez mais do editor de texto que qualquer outro, certo?
Então, é muito complicado se aprender a usar o editor de texto sem entender do que vem a ser, né? E por que existe a seleção do texto. Tá bom? Então eu falei sobre isso só porque eu queria apagar o texto. Vou voltar aqui, vamos pegar o texto de novo. Deixa eu ver se estava aqui, né? Então o texto é assim, ó, a capacidade dos seres humanos em calcular quantidades, né? Eu vou digitar aqui, ó. A capacidade dos seres humanos. Uma informação importante, ó. Quem está começando a mexer com editores de texto, geralmente tem o costume de, quando chegou perto do final da linha, pressionar Enter para ir para a linha de baixo. Isso não deve ser feito. O correto é que tudo seja digitado e ele empurre o cursor para baixo automaticamente. Certo? Por exemplo, como é que ficaria então aqui? Ó, a capacidade dos... Qual é o texto mesmo? Seres humanos em calcular. Seres humanos em... Ó, eu não pressionei Enter, né? Em calcular o que? Quantidades nos mais... Digital. Quantidades... Não fiz nada. Ele empurrou para baixo. Por quê? Vou terminar só essa frase aqui, ó. Os mais... Eu vou copiar para fazer mais rápido, ó. Selecionei até aqui, até o ponto. Ctrl C, Ctrl V. Vocês vão ver que, na verdade, como eu não tinha dado um espacinho aqui, elas ficaram juntas, ó. Eu vou clicar aqui antes dessa palavrinha e vou pressionar a barra de espaços. Ó, a barra de espaços. Já falamos dela antes, né? Ela empurra, deixando um caractere em branco. Então, vejam bem. Uma vez que eu tenho esse texto digitado, por quê? Vejam o que acontece, ó. Eu posso... Ah, mas ele não está agora, como a gente diz, ó, ele não está atingindo a margem direita corretamente, né? A gente pode fazer isso simplesmente clicando aqui, ó, nesse símbolo padrão, chamado justificado, né? O íconezinho. Pode ver que eles têm um alinhamento à esquerda e ele demonstra um alinhamento à direita também, ó. Quando eu cliquei, ele mesmo faz isso para mim. Qual que seria o problema agora, ó? Se eu não tivesse feito isso e eu tivesse dado Enter, a gente teria um texto mais ou menos assim, ó. E quando eu solicitasse o alinhamento justificado, olha como é que ele ia deixar. Ele não ia entender o que era para fazer. Esse que é o problema. É uma coisa muito comum que acontece. As pessoas vão digitando e empurrando o cursor para baixo. Não se deve fazer isso, certo? Salvo em situações muito específicas. Então, uma vez que a gente não tenha feito isso, olha como funciona bem, né? Se eu quero justificar alinhando as margens direita e esquerda, eu posso fazer. Se eu quiser centralizar esse texto, ele vai saber e vai fazer direitinho também. Se eu quiser alinhar à direita, vai funcionar direitinho também, sem que fique alinhado à esquerda. E se eu quiser manter com o alinhamento somente à esquerda, eu também posso deixar. Tá legal? Então, vamos adiante aqui, ó. Nós tínhamos esse texto para digitar na primeira página, né? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou selecionar todo o texto de novo. Ctrl C. Vou selecionar esse texto aqui de novo. Vou pressionar Del. Não precisaria, tá? A gente podia fazer o Ctrl V direto. Ele escreveria por cima disso aqui. Porque ele apaga e depois escreve aquilo que ele trouxe com o Ctrl C. Eu vou pressionar Del. Pode ser feito também. Foi excluído. E agora Ctrl V. Trouxe de volta todo o texto de lá para cá. Vamos ver o que mais nosso exercício está pedindo. Ó. Ele está pedindo para que a gente digite também um novo parágrafo. Ó. Né? Então, quem tem mais dificuldade de digitação, não tem muita facilidade, seria indicado que nesse momento, que se estiver acompanhando o exercício em casa, né, faça a digitação desse texto aqui, tá? No seu computador. Eu, no caso, como a gente não deixar o vídeo muito longo, eu vou selecionar todo esse texto de novo, como eu fiz agora, certo? Ctrl C, Ctrl V. Então eu trouxe agora esse segundo parágrafo para o documento. Vejam que como não coube tudo numa mesma página, ele já nos colocou em duas páginas. Tá legal? E vamos adiante então, vamos fazer o que pede mais aqui o resto do exercício. Por hora, duas outras coisas importantes, né?
salvar meu texto. E isso aqui é muito importante que vocês tenham noção. Tudo que vocês estão fazendo agora, nesse momento, não confiem muito. Os editores, os programas aplicativos, eles foram desenvolvendo aqueles recursos de autossalvamento, de recuperação. Façam de conta que isso não existe. Não confiem muito nisso daí. Porque vocês precisam desenvolver em vocês vamos dizer assim, a confiança, né, o hábito de vocês salvarem, vocês estarem no controle, salvarem o documento de vocês. Por que precisa fazer isso? Assumam que, se nesse momento faltar luz e eu perder as coisas que eu tenho no meu computador, acabar a bateria ou qualquer outra coisa, assumam que há uma possibilidade muito grande de vocês perderem aquilo que vocês fizeram. Né? O programa vai tentar recuperar aquilo que foi perdido, porque ele está fazendo alguns salvamentos não solicitados, vamos dizer assim, por trás, mas não é muito legal a gente confiar nisso, tá? É legal que a gente esteja no controle. Então, para isso, vocês precisam garantir que isso que vocês fizeram já fique salvo. E para salvar, nós vamos então chamar a função de salvamento para darmos um nome para esse arquivo também, tá? Nesse caso aqui, ó, nós podemos clicar nesse símbolo, né, de um disquetezinho, que era onde a gente salvava as coisas no passado, ou acionar o menu Arquivo e a opção Salvar ou Salvar como. Neste primeiro momento, salvar e salvar como a gente não deu o nome para o documento ainda, salvar e salvar como são a mesma coisa. Tanto faz utilizar uma das opções ou outra, certo? Porque o documento ainda não tem nome. Quando vocês tiverem salvado esse documento, vocês sempre vão utilizar a opção salvar. Porque daí vocês sempre vão estar atualizando aquele documento já com nome, com as novas alterações que vocês fizeram. Uma vez que o documento já tenha nome, vocês só vão utilizar a opção salvar como quando vocês quiserem fazer uma cópia com outro nome daquele documento. Se vocês não precisam fazer cópia com outro nome daquele documento, vocês sempre vão usar a opção salvar. Certo? Com a prática vocês vão entendendo um pouquinho melhor isso que eu falei. Nesse caso, como eu falei, então, eu vou escolher a opção salvar. E eu preciso ficar atento ao local do meu computador aonde eu vou estar salvando. Nesse momento, vocês não precisam olhar para nenhum outro lugar dessa tela complicada aqui, só para este local aqui de cima. Significa que este é o caminho ou local dentro do qual vocês vão estar salvando o arquivo de vocês. É a pasta dentro da qual vocês vão estar colocando o arquivo, certo? De modo similar ao que a gente fazia quando a gente pega uma folha de papel e coloca dentro daquelas pastinhas amarelas, tá? E guarda num arquivo, por exemplo. Isso corresponde à opção de salvar o arquivo. Então aqui, ó, eu estou dentro da pasta documentos, que é uma subpasta da pasta, vamos chamar assim, né? Meu computador. Esse local lógico, como a gente chama, né? Meu computador, certo? Se eu quisesse escolher um outro local para salvar, eu preciso me deslocar aqui, ó, nessa barrinha de scroll, puxando com o mouse para baixo, e aí sim selecionando no meu disco local uma outra pasta onde eu quisesse salvar. No meu caso, eu vou salvar nessa pasta temporária aqui, ó. Vejam que aqui em cima ele acompanha essa minha alternância de local, né? Ou seja, eu continuo no meu computador. É um local do meu computador. É o disco local, o HD, o disco rígido do meu computador. E a subpasta TMP que fica dentro desse disco local que corresponde à chamada unidade C, né, do meu computador. Ok, se eu abrir a pastinha correta onde eu estou querendo salvar, vocês podem escolher para salvar o local que vocês quiserem, tá? Desde que vocês saibam onde salvaram. Essa que é a ideia. Aqui embaixo eu preciso dar um nome para esse arquivo. Nesse caso aqui, ele está me sugerindo um nome sequencial chamado sem título número 2, porque eu ainda não dei nome. Vocês podem ou apagar tudo que está à esquerda do ponto, mantendo a chamada extensão.odt, ou, como eu faço, eu simplesmente apago tudo, porque depois ele me coloca automaticamente a extensão .odt para que todos saibam, tanto o Windows quanto nós, saibamos que se trata de um arquivo de texto. Né? Esse é o formato, é o tipo que o pessoal escolheu para as extensões dos arquivos do LibreOffice texto. Né? Eu acredito que isso aqui seja a abreviatura de OpenOffice Document Text. Tá? Talvez ele tenha outro significado, tá? Mas não vem tanto ao caso. Né? Eu vou dar um nome aqui de
sei lá, exercício. Aqui é uma coisa que eu particularmente sempre adotei há décadas já. Eu não uso sinais de acentuação. Se vocês enxergarem alguma coisinha aqui, talvez tenha sido uma exceção que eu coloquei, tá? Mas eu não uso sinais de acentuação, til e outros símbolos em nomes de arquivos. Tá? Vocês podem seguir esse padrão também, ou se quiserem colocar o acento também aqui podem colocar, certo? No caso agora eu vou pressionar Enter ou eu vou clicar em salvar, ó. Certo? Por que o Enter funcionaria nesse caso? Porque vejam que o botão padrão dessa tela é aquele que sempre está com o símbolo, desculpa, contornado em azul. Se eu pressionar Enter, é a essa função que vai ser executada, é aquela que está destacada em azul. Por isso que eu posso ou pressionar Enter nesse momento ou clicar com o botão esquerdo do mouse em salvar. Então agora eu tenho garantido que esse documento não será perdido. Vejam que aqui em cima na barra de título, ele já colocou o título do meu documento, né? O nome dele, ó, exercício.adt. Tá legal? Vamos seguir então com as alterações que o exercício está pedindo. Ó, primeiro, agora vamos reconfigurar o texto então. Ó. A gente quer, em primeiro lugar, que todos os nomes das pessoas fiquem em cor azul. Como é que a gente vai fazer? Ó? Vamos ler todo o texto de novo e vamos verificar onde é que aparecem nomes. E aí vamos fazendo as formatações conforme surgirem ali, tá? Então, a capacidade dos seres humanos em calcular quantidades nos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam-se os dados das mãos para efetuar cálculos. Olha os primeiros nomes aqui então. Ó. John Napier. O que eu vou fazer? Ó? Se eu quero que esse texto fique em azul, eu preciso então, antes de aplicar a cor azul, selecionar o texto. Então a gente viu, a gente pode clicar antes do nomezinho aqui, pressionar Shift com a setinha para a direita, né? Ou, da mesma forma, com o mouse, eu seleciono, clico antes da primeira letrinha e vou arrastando o mouse para a direita. Uma vez que eu terminei, agora eu posso aplicar a formatação azul. Eu vou clicar nessas opções de cores aqui. Vou escolher então qualquer cor azul aqui, ó. Essa aqui, ó. Azul escuro. Esse é o primeiro nome. Vamos ver se não tem outros, ó. Escocês, inventor dos logaritmos, também inventou os ossos de Napier, né? Vamos fazer isso aqui agora. Eu gosto particularmente, poderia selecionar essa palavrinha assim agora também, ó. Mas eu prefiro dar um clique duplo, ó. Clique bem rapidinho, né? Que ele faz a seleção da palavra para mim, automática. Ou seja, faz a seleção bem mais rápida, né? Uma vez que tenha selecionada, eu posso vir aqui em cima e aplicar a cor azul de novo, também nele. Vamos adiante, ó. Gravados em bastão, que tá, primeiro vamos passar um pouquinho mais rápido, ó. O próximo nome, ó. Selecionei também, apliquei a cor azul. Vamos mais adiante, nós temos Blaise Pascal, aqui, ó. Selecionado em azul também. Terminou. Legal, essa aqui já terminamos, ó, né? O exercício está pedindo para que coloquemos os números em negrito. Vamos fazer isso então. Ó, números. Aqui eu tenho números. Negrito, ou seja, ele destaca. Como se a gente tivesse passado a caneta mais uma vez por cima, né? Números, também de novo. E mais números. Ó. Nesse caso aqui, ó, eu vou... Aqui tem o seguinte, ó. A gente não vai empurrar só para a direita, né, para fazer essa seleção com o mouse, porque a gente termina aqui, ó, e ele acaba não entendendo. Então eu vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado e já vou para a linha de baixo, ó, e vou desselecionando agora até que eu encontre a seleção bem certinho daquilo que eu preciso. Soltei o botão esquerdo do mouse. Tá legal? Vou clicar em negrito. Terminou. Uma frase do texto vamos configurar para fonte Calibri de tamanho 14, ou seja, vou mudar o estilo, né? O formato das letras. A gente chama de fonte, como a gente viu lá na aula de sistemas operacionais, né? Então vejam só que aqui, ó, primeiro eu preciso selecionar uma frase qualquer, ele falou, né? Vamos pegar essa primeira aqui, ó. Vou clicar aqui, vou arrastar aqui para cima, então eu tenho uma frase inteira selecionada. Uma vez que eu tenha isso selecionado,
eu venho na lista de opções de fontes e procuro a fonte Calibri. Vejam que ela está aparecendo para mim aqui, ó. Podia ser qualquer outra fonte também, tá? Mas, uma vez que eu tenha selecionado, eu clico em Calibri, ele me mudou. Vocês podem ver que a fonte Calibri, que é essa da primeira frase, está diferente dessa segunda fonte, que é a fonte Tahoma. Podem ver aqui em cima, né? Quando eu clico, ele já muda, mostrando a fonte daquela palavra, daquela letra, na qual o cursor está encostado. Certo? Só que ele também quer tamanho 14, então eu esqueci de aplicar esse formato de tamanho. Preciso selecionar tudo de novo. Se a fonte já está exibindo Calibri aqui, eu não preciso clicar de novo e selecionar Calibri novamente, tá? Não teria problema se eu fizesse isso, mas ela já está. Eu vou voltar aqui agora então no tamanho e vou escolher tamanho 14. Vejam como ela ficou nesse caso aqui, a gente está com um zoom grande, ela ficou bem pequena, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou bem pequenininha, né? A fonte 14, perto dessas outras fontes está tamanho 40, ó. Tudo bem, o exercício está pedindo isso. Por enquanto a gente está brincando, né? O importante é que a gente experimente todas essas funções, porque quando a gente precisar fazer um documento formatado bem certinho, aí sim a gente vai ter um certo rigor maior para cumprir. Outra frase qualquer do texto, vamos configurar para a fonte Arial tamanho 16. Vamos pegar a segunda aqui, ó. Vou selecionar a segunda frase. Arial tamanho 16. Pronto, agora eu apliquei as duas formatações de uma vez só. Então, essa fonte Calibri, fonte Arial, fonte Tahoma. Opa, essa aqui. Tahoma. Tá certo. O primeiro parágrafo vamos configurar para fique centralizado na página. Bom, agora aqui a lógica é a seguinte, a gente não estruturou isso aqui direito em parágrafos, né? Até porque um parágrafo fica separado do outro por uma linha em branco. Então, no nosso caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é separar. Então, vamos assumir que isso aqui, ó, seja o primeiro parágrafo, certo? Então, eu vou clicar aqui ao final do primeiro parágrafo e vou pressionar a tecla Enter, para que haja, né, para que ele crie esse espaço em branco entre um e outro, certo? E aí, ele está solicitando aqui o exercício que o primeiro parágrafo seja configurado para que fique centralizado na página. É o que eu vou fazer, ó. Selecionei todo o primeiro parágrafo e vou pedir para centralizar na página. Alinhar ao centro. Ok. Ficou meio feio, meio bagunçado, né? Aqui tem uma fonte de um tipo, tem um espaçamento muito grande entre essas duas primeiras linhas, mas a gente está seguindo o que o enunciado está pedindo, só isso. E aí, por fim, o segundo parágrafo a gente vai configurar para que fique justificado na página. Ou seja, todo o resto do texto, vejam que eu não preciso seguir linha por linha com a minha seleção. Se eu quero aplicar isso para todo o texto, basta que eu traga o mouse para outra página. Ele já faz a seleção automática para mim. Se eu estou com o mouse clicado, com o botão esquerdo clicado, agora eu vou soltar. Soltei, então ele fez a seleção automática para mim. Como eu fui para a página 2, ele selecionou todo o resto da página 1, né? Uma vez que esteja selecionado, eu vou justificar, então. Nada mais é do que fazer o alinhamento à esquerda e à direita, ou seja, escolha a opção de texto justificado. Então ele fez o alinhamento à esquerda, para mim já estava, né? E o alinhamento à direita. Certo? Vamos ver o que mais tem aqui. A princípio esse aqui é um exercício introdutório que eu coloco, né, na página, que eu coloco quando a gente estuda editores de texto, né, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. E eu vou propor agora um outro exercício para que esses conceitos e mais alguns novos sejam trabalhados. Então, como finalização dessa videoaula básica ou pré-básica, vamos dizer assim, né, a respeito dos editores de texto, eu proponho esse exercício para vocês. Esses pontos aqui, ó, são, para vocês terem uma ideia, o que eu já solicitei como um exercício de uma prova, inclusive. Então a pessoa tinha que
aplicar essas configurações, né, e a digitação desse texto. Então, pelo menos no meu ponto de vista, considerando algumas dificuldades que existem com relação alguns alunos que entram na universidade, eu acho que já está, vamos dizer assim, de bom tamanho, né, que o aluno consiga realizar essas configurações no editor de texto, uma vez que muitas das outras opções dos editores de texto vão ser por ele compreendidas na medida em que ele for usando. Então, considerei, vamos dizer assim, adequado esse nível de cobrança a respeito de editores de texto, né, numa prova. Então, vejo que não tem complexidade nenhuma, tá? Pelo menos para passar dessa disciplina, mas são coisas que precisam ser, vamos dizer assim, compreendidas. E aí, então, o exercício propunha então a criação de um documento no LibreOffice Writer. Fazíamos isso em laboratório, né? A prova era prática em laboratório. Com o nome, né, ae2.adt, que contém então um título centralizado na página. A pessoa tinha que digitar isso daqui, né? Nós vamos fazer então do zero de novo. Eu vou abrir meu LibreOffice, vou clicar de novo no menu iniciar do meu Windows, vou filtrar digitando Libre, já vai aparecer aqui, ó, o Writer, né, que é o meu editor de texto do LibreOffice. A primeira coisa que ele pede é para salvar com o nome ae2.odt. A gente já pode fazer isso, tá? Não precisa ter nada digitado para que a gente possa salvar. Então, eu já vou solicitar arquivo, salvar. Eu particularmente vou selecionar de novo a minha pastinha de arquivos temporários, né? Unidade C, subpasta TMP. Me certifico aqui em cima ó, que essa pasta esteja aberta, CTMP. E aqui vou mudar o nome dele então para ae2.adt. Como eu falei, a extensão é automática, né? Ó, ele mesmo coloca a extensão ADT. Salvei. Vejam que agora ele aqui em cima, na barra de título, já fica com o nome ae2.adt. Então aqui o aluno tinha que digitar, né? Então ó, aqui, claro, quem está acompanhando esse vídeo, eu sugiro fortemente que vocês façam essa digitação desse texto, né? No seu editor de texto. Então eu não vou digitar, simplesmente vou copiar e colar, porque eu já tenho o formato eletrônico. E tinha um parágrafo único. E esse parágrafo único também era digitado. Agora, algumas configurações então que foram cobradas. Ó. Era solicitado que o espaçamento entre linhas fosse duplo. A primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir isso daqui. Ó. Lembra que eu disse que não era para digitar com Enter, né? No entanto, nesse arquivo original, aqui foi dado Enter, né? Aqui foi dado Enter para que se viesse para a linha de baixo. Então ele guarda o caractere Enter naquele local do lado da palavra âmbito e joga também o caractere Enter para cá. Por isso que ele jogou da graduação para a linha de baixo. Eu vou vir aqui e pressionar a tecla Del, que daí ele me traz para cima de novo. Vou clicar aqui, pressionar a tecla Del. De excluir, que ele me traz para cima de novo. Ok? E aqui, deixa eu ver se tem... Não, aqui não, aqui já está no final da linha. Beleza, ficou isso daí, né? Espaçamento duplo. Bom, a primeira coisa é o seguinte, ó. O espaçamento por padrão no LibreOffice é o espaçamento simples. O que é o espaçamento? É a distância que tem entre essa linha e a linha de cima. Tem um espacinho em branco entre essas duas linhas. Eu posso aplicar o espaçamento sempre é aplicado por parágrafo. Nesse meu caso aqui, ó, não há problema nenhum se a gente se acostumar com a ideia da seleção. Então, se eu selecionei esse intervalo de texto e aplicar o espaçamento a ele, é a esse intervalo selecionado que ele vai aplicar o espaçamento. Eu costumo fazer assim, tá? Não é necessário selecionar para aplicar o espaçamento, mas eu costumo fazer assim. Nesse caso aqui, uma vez que eu tenha selecionado, eu vou clicar. Sempre é bom lembrar o seguinte, ó, principalmente para quem está começando a mexer no editor de textos, é bom lembrar que
não é uma boa estratégia de memorização, de aprendizado, de informática sempre decorar o local das coisas. Porque, em boa medida, porque as coisas mudam às vezes de lugar, tá? E sim é bom entender a ideia que tem por trás, né? Ou seja, o espaçamento entre linhas é uma formatação do texto. Então, provavelmente essa configuração eu vou encontrar sob o menu formatar, certo? O que a gente não conseguir, eu sempre encontrar, eu sempre sugiro que vocês lembrem sempre do botão de contexto, né? Ou seja, o menu de contexto que se abre ao clicar com o botão direito do mouse sobre alguma coisa. Quando a gente clica com o botão direito do mouse sobre alguma coisa, ele abre um chamado menu de contexto. Então, tudo que pode ser aplicado àquilo sobre o que a gente clicou aparece nesse menu de contexto. Então, veja o que eu tenho aqui, ó, uma opção parágrafo. Ó. Talvez eu pudesse encontrar essas formatações aqui dentro. Tá? Não necessariamente a gente vai encontrar sempre, né? Tanto é que o espaçamento entre linhas, pelo menos eu não estou vendo aqui. Ó. Né? Caractere, talvez. Ó. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não, também não. Ó. Aqui eu tenho outras características que podem ser inseridas. Ó. Então, de fato, nesse momento aqui, pelo que a gente está querendo fazer, o menu de contexto aqui ele não nos ajuda. Vamos buscar ele então lá nas opções de menu. Tá? Sempre há um ícone correspondente aqui, mas nem sempre o ícone que corresponde àquela função que a gente quer aplicar ele está aparecendo. E eu particularmente não tenho muita habilidade de decorar a carinha do ícone e a função a que ele, vamos dizer assim, está associado. Eu tenho mais facilidade em acessar as palavras, né, vamos dizer assim, por seus nomes. Então eu vou escolher aqui, ó, já encontramos aqui o espaçamento que a gente estava querendo, ó, tá vendo? Formatar espaçamento. Vocês podem ver que o que eu estava buscando, vejam o ícone aqui do ladinho, ó, era esse ícone aqui, ó. Estão vendo? Ele estava aparecendo. Como eu disse, eu nem conhecia ele. Porque eu acesso por uma opção e sempre vou através daquele caminho, tá? Isso é uma coisa muito pessoal. Então eu vou escolher agora, ó, entre linhas 2. Vejam como ele ficou mais afastado. Eu tinha a opção de 1,5 também, ó. Mas é isso que está sendo solicitado aqui. Duplo, 2, espaçamento entre linhas. Certo? Vamos configurar então a outra coisa que está sendo solicitada, que é a margem. Ó. Ele quer 3 centímetros de margem superior, 3 centímetros de margem inferior, à esquerda 2,5 e à direita 2,5. A margem nada mais é do que aquele espaço em branco que fica antes do texto, né? À esquerda, em cima, embaixo e à direita. Então vamos lá. Ó. Também é uma formatação. Certo? O que houve uma mudança recente, se eu não me engano, uma vez nós tínhamos uma opção formatar página direto aqui, mas agora eles agruparam tudo isso dentro desse menu aqui. Se eu não me engano foi aqui que eles colocaram, tá? Na nova versão, formatar estilo da página. Então aqui no estilo da página nós temos várias configurações que podem ser feitas. Ó. O enunciado está pedindo 3 centímetros na superior, ó. Em cima 3, ok? Inferior 3, embaixo 3, esquerda 2,5, direita 2,5 também. Aqui, óbvio, vai sempre se respeitar aquilo, o padrão que se está sendo seguido, né? Vou dar um OK. Então, veja, essa aqui é a margem superior, esquerda, direita, e aqui embaixo, ó, ele põe esse sinalzinho para delimitar a margem. O cabeçalho no cabeçalho, então, deve haver o texto UFFS-AE2 centralizado. Eu já vou copiar esse texto, botão direito copiar ou Ctrl C. E eu posso inserir o cabeçalho. O cabeçalho, qual que é a diferença? É aquela coisa que fica nessa parte superior, né? Eu posso clicar aqui nessa margem que ele me mostra essa opção de inserir o cabeçalho por esse iconezinho do sinalzinho de mais, ó. Poderia fazer por aqui também, tá? Ou eu posso escolher a opção inserir e a gente procura agora cabeçalho. Vamos ver se a gente encontra. Quadro anotação hiperlink, talvez tenha mudado de lugar, tá? Não tem problema, se mudou a gente encontra. Sumário índice, número de página. Ah, não, foi só um pouquinho mais para baixo, ó. Cabeçalho e rodapé. Eu vou selecionar cabeçalho
e vou escolher essa opção aqui, ó, estilo de página padrão, né, que é aquele estilo que eu estou usando. O estilo de página, porque a gente pode ter diferentes estilos, né, de formatação. Então ele inseriu o cabeçalho. Como eu disse, se eu tivesse clicado aqui e adicionado o cabeçalho, agora ele já inseriu, né, mas eu poderia ter clicado nesse botãozinho de mais, ele ia me aparecer esse formato aqui de cabeçalho. O FFS AE2, que era o que ele tinha pedido, que eu tinha copiado antes, ele quer centralizado. Uma vez que eu já esteja nessa linha, eu posso pedir que a linha então seja centralizada no cabeçalho. A diferença é que o cabeçalho ele é automaticamente inserido. Nós não precisamos mais digitar ele na página 2. Quando gerarmos, vou ficar pressionando Enter até gerar uma nova página ali embaixo. Ó. Quando gerarmos uma nova página, o cabeçalho aparece automaticamente. Ó. Certo? É para isso que serve o cabeçalho, só para isso. Ele é algo que é inserido automaticamente na parte de cima de todas as páginas. Só para isso, tá? A gente não precisa mais ficar digitando em nenhuma delas a partir de agora. O que mais? No rodapé, que é o inverso do cabeçalho, é o cabeçalho que fica na parte de baixo, né? A autonumeração da página. Então a mesma coisa, ó. Aqui embaixo nesse momento eu não tenho rodapé, mas eu posso menu inserir, cabeçalho e rodapé ao estilo padrão, estilo de página padrão. Pronto, já estou em modo de edição no meu rodapé. Se eu quero sair daqui, eu clico no corpo do texto. Agora se eu quero voltar a esse rodapé que eu acabei de inserir, eu clico nessa parte na margem. Então aqui é para fazer o quê? Inserir a autonumeração da página à direita, ou seja, vou solicitar que o próprio LibreOffice me coloque o número das páginas alinhadas à direita. Então eu vou pedir para inserir. Uma vez que ficava logo aqui no início desse menu, vamos buscar agora onde é que foi colocado. Se eu não me engano são campos, ó, inserir campo, isso aí mesmo, ó, número da página. Então tem vários campos interessantes de serem usados, ó. Buscam propriedades lá do documento, né, das propriedades do documento, título, hora, data, total de páginas, número da página. Então essa aqui é a página 1, então ele está mostrando o número 1. Só que foi solicitado que fosse alinhado à direita também, ó. Então eu vou clicar à direita. Pronto. Essa linha com a autonumeração de página vai aparecer alinhada à direita. Então, obviamente, como eu já gerei a página 2, ele, por padrão automático, né, no próprio rodapé já coloca a numeração da página 2 também. O que mais está sendo solicitado? Justificar o texto do parágrafo único. Então, esse texto aqui desse parágrafo foi solicitado que seja, olha aqui, ó, justificado. Ok? Foi a solicitação, né, que foi feita aqui do exercício. Inserir uma nota de rodapé ao lado da sigla UFFS do título com a descrição Universidade Federal da Fronteira Sul. Então agora vem o conceito, para finalizar então esse exercício introdutório, de nota de rodapé, que é aquela observaçãozinha, né? Ou seja, aqui do lado do título foi solicitado que fosse inserido, olha só, uma nota de rodapé. Então ele mesmo controla a numeração. Quando eu clicar em nota de rodapé, como essa é a primeira nota de rodapé do documento, ele coloca esse númerozinho 1 aqui em cima e já abre uma entrada no rodapé, para que a gente possa fazer a observação que a gente quer. No nosso caso, a observação que a gente quer é expandir a sigla, né, dizendo que o FFS significa Universidade Federal da Fronteira Sul. É legal porque ele controla tudo isso. Se eu precisar empurrar essa palavrinha para a página 2, ele tira o rodapé daqui e leva automaticamente o rodapé para baixo. Ele vai ficar sempre junto na mesma página do númerozinho de referência. Ele faz esse controle muito bem. Eu acredito que nesse texto introdutório, pelo menos pelo nível de cobrança que eu vou fazer de vocês, do que eu vou cobrar em termos de editores de texto, já teríamos um conteúdo satisfatório. Vocês precisariam, quem está começando, praticar pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos aí meses, né? Praticar criação de textos, fazendo todas essas formatações mínimas, né, que eu mostrei para vocês aqui, para que vocês possam começar a ter segurança com digitação de textos. Uma vez que vocês se sentirem seguros com esses conceitos, com a aplicação dessas configurações que a gente viu nesse vídeo introdutório, vocês precisam sim dar um passo um pouco mais arrojado, um pouco mais avançado, indo adiante
nas configurações, nas configurações que são apresentadas nesse próximo vídeo que vocês vão ver, que diz respeito a conceitos um pouco mais avançados, né, intermediários, assim, básicos mais intermediários, que permitem fazer configurações bem suficientes, eu diria assim, né, porque ele são vídeos bastante completos a respeito do LibreOffice Writer. O que eu vou, só para finalizar o vídeo, eu vou voltar para aquelas nossas opções, o download que estávamos fazendo do LibreOffice, só para verificarmos se agora a gente consegue fazer, tá? Que isso, na verdade, ele não estava funcionando antes, só para finalizar. Eu vou clicar aqui em download, e vocês vão ver que ele vai abrir pelo menos agora há pouco, quando eu não estava... agora ele está funcionando, voltou a funcionar, ó. Então ele conseguiu se conectar, e nesse momento aqui, ó, quem não fez o download ainda, vai clicar em salvar arquivo. Uma vez que clicou em salvar arquivo, o download fica sendo em andamento, né? Aqui do lado, ó, nesse íconezinho dessa setinha aqui do LibreOffice. Quando ele termina de fazer o download, esse documento .msi, ele vai ser baixado para o computador. A gente clica em cima dele, executa e segue com o processo normal de instalação. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou paralelamente a todos os nossos encontros em que temos videoaulas gravados em uma sala virtual do Google Meet. Vocês podem clicar nessa sala, entrar e a gente pode tirar eventuais dúvidas a respeito, seja do conteúdo de hoje ou seja mesmo da instalação do próprio LibreOffice. Ficamos por aqui, até um próximo vídeo.